Olá, povo de Deus, eu sou o pastor Carvalho Júnior e eu também faço parte da Academia de Pregadores. Uma escola online que fará uma diferença radical na sua vida e na sua história. Serão cursos maravilhosos, cursos bíblicos que, por certo, vão contribuir muito para o seu ministério. Uma coisa importante que você deve pensar agora: em quem eu vou investir? Invista em você mesmo. Estamos esperando por você. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por estar aqui com os irmãos. É um prazer imenso estar aqui nesses Gedões missionários. Quero louvar a Deus pela vida do nosso patriarca, pastor Cezino Bernardino, pastor Reuel Bernardino também. Deus abençoe toda a sua família. Ao nosso amigo pastor Henrique Riane, ser um canal de bênção de Deus na nossa vida. Nós somos ali da Igreja Obra em Restauração, conhecido como Portão de Ferro, no Rio de Janeiro. Somos pastor vice-presidente daquela obra, cujo pastor presidente Jorge Santos também manda um abraço para todo esse corpo telepático em nome de Jesus. Fique de pés em nome de Jesus, irmãos. Serei breve, objetivo e sucinto. Me acompanha nessa manhã missionária alguns amigos. Meu amigo pastor Gilmar Santos, ali do Rio de Janeiro. Pastor, presidente de uma igreja abençoada. Meu amigo pastor Eduardo Falcão, que é o obreiro do pastor Gilmar Santos. Meu amigo também pastor Anderson Costa, está conosco, meu amigo também. Tem um amigo que acabei de conhecer, ali de Paracambi. Deus abençoe, Deus é bom. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 16. Eu quero ler com os irmãos o verso 16, 17, 18 e 19. Depois nós vamos ler o 23, 24, 25 até o verso 29. Deus abençoe também o meu amigo pastor Alisson Bernardino. Amém? Pastor Eliel de Nova Iguaçu mandou um abraço para o senhor, pastor. Amém? Os que acharam, digam vitória. Está escrito assim: indo-nos o lugar de oração. O lugar. Saiu-nos encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: este homem que nos anuncia o caminho da salvação, são servo do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Repita comigo: por muitos dias. Na contagem de 3 você diga bem forte: 1, 3. Por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saia dela. E na mesma hora saiu. Vendo os senhores da jovem que a esperança dos seus lucros estavam perdidos, prenderam a Paulo e a Silas, e os levaram à praça à presença dos magistrados. O 23 está escrito assim: e havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram-os na prisão. Mandamos carcereiros que os guardassem com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces dos cárceres se moveram,
E abriram-se todas as portas, e foram soltos os grilhões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para as fora, dizendo: Senhor, que é necessário que eu faça para ser-me salvo? Respondeu eles: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Versos 35 e 36 terminamos. Sendo já dia, os magistrados mandaram os quadrilheiros, dizendo: solte aqueles homens. Os carcereiros anunciou a Paulo esta palavra, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora sai e ide em paz. Coloca a sua Bíblia ao teu assento, mas não se assente ainda. Bota a mão no seu coração, curve a sua cabeça e diga comigo: Espírito Santo. Mais forte, diga: Espírito Santo. Uma vez mais, peço-te, fale comigo. Espírito Santo, uma vez mais, peço-te, fala comigo. Não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir para a minha vida espiritual, material, familiar, para a glória do teu excelso nome. Amém? Assentai-vos dando glórias a Deus. Queridos, o texto que nós lemos é um texto conhecido de todos nós. Trata-se a respeito de um dos maiores acontecidos da Bíblia Sagrada pelo poder de Deus. Os senhores sabem que o apóstolo Paulo está em sua segunda viagem missionária, pregando a palavra do nosso poderoso e bom Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que Paulo, antes de estar já na Macedônia, mais preciso em Tiatira, a Bíblia diz que Paulo vai estar na Ásia. E o tempo que o apóstolo Paulo passa na Ásia, pregando, ministrando a palavra poderosa de Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus não lhe permitiu que nenhuma alma fosse salva. O Espírito de Deus não permitiu que nenhum milagre viesse a acontecer. O Espírito de Deus não permitiu que nada viesse a acontecer. Paulo, quero acreditar que naquele período ele está preocupado, porque haja visto, Paulo não está fazendo nada além do que pregar a palavra poderosa de Deus. Mas parece que o céu está de bronze, nada acontece. E a Bíblia Sagrada diz que então em uma noite, Paulo vai ter uma visão. Nesta visão, o homem lhe aparece dizendo a Paulo: atravesse a Macedônia. A primeira coisa que nós vamos aprender na nossa vida missionária é que tudo só dá certo quando o Espírito de Deus se manifesta. Eu vou repetir uma vez mais para você entender. A primeira coisa que nós temos que entender, que tudo só acontece quando o Espírito de Deus se manifesta. Paulo está na tua segunda viagem missionária, e ele precisava entender que a sua capacidade não era maior do que o Espírito de Deus. A sua inteligência não era maior do que o Espírito de Deus. E Paulo então ele precisa de ter essa experiência. Ele prega, ele ora, mas nada acontece porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus não permite. É meio engraçado isto,
porque trata-se a respeito da obra de Deus. Mas nós precisamos entender que tudo só acontece de acordo com o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não quiser fazer, você vai pregar, vai orar, vai cantar, vai fazer propósito, jejum, vai fazer de tudo. Mas se o Espírito de Deus não quiser se manifestar, nada acontece. Agora tem uma coisa: se o Espírito de Deus quiser se manifestar, não tem capeta e nem demônio que possa impedir. Ele manifesta e derrama a sua glória. É isso que Paulo precisa entender. Paulo, nessa segunda viagem missionária, ele tem que entender que o Espírito de Deus é que faz. O Espírito de Deus é que liberta. O Espírito de Deus é que cura. Não entendi, pastor, e vou te explicar. Você pode ter uma boa oratória, você pode pregar muito, você pode cantar muito, mas se o Espírito de Deus não quiser se manifestar, você vai pular, vai espernear, vai gritar e nada vai acontecer. Mas quando o Espírito de Deus se manifesta, sai da frente, Satanás, porque não tem capetinha nem capetão que possa atrapalhar, porque o Espírito de Deus quer se manifestar. Se alguém que concorda comigo com essa palavra, levante uma das suas mãos e libera um grito de glória para Deus. É a primeira lição que Paulo precisa entender. A Bíblia Sagrada então vai dizer que Paulo, tendo a visão, ele atravessa a Macedônia, e quando ele chega na cidade de Tiatira, a Bíblia Sagrada vai dizer que lá tinha uma mulher por nome Lídia. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito de Deus lhe abre o coração, e aquela mulher começa a absorver as palavras que está sendo liberado da boca do apóstolo Paulo. A segunda coisa que Paulo precisa entender, que nem sempre o lugar que nós queremos estar é o lugar que o Espírito de Deus quer que nós estejamos. Vou repetir uma vez mais para você pegar isso aqui e dar um glória com força. Nem sempre o lugar que nós estamos é o lugar que o Espírito de Deus quer que nós estejamos. Vai haver situações na minha vida e na sua vida, como já houve, que nós não queremos estar, mas Deus quer que nós estejamos lá. Vai ter lugar que nós queremos estar lá, e o Espírito de Deus vai dizer: mas não é aí que eu quero que você esteja. Não entendi. O missionário precisa entender que é Deus que te governa, que é Deus que te manda, que é Deus que te leva, que é Deus que te traz, que é Deus que abre, que é Deus que fecha e que é Deus que faz acontecer. Aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus se manifesta no coração daquela mulher. Acredito que com poucas palavras, aquela mulher já está impactada. Entenda isto: por muito tempo Paulo estava na Ásia e nada acontecia, mas foi só ele colocar o pé no lugar aonde Deus queria, que tudo começou a fluir naturalmente. Não entendi, pastor? Eu vou te explicar. Quando estamos na direção de Deus, não precisamos forçar a porta, não precisamos usar força, tudo acontece naturalmente. Eu vim liberar uma palavra para quem tem glória e para quem tem aleluia. Nesta manhã missionária, Deus vai abrir visões e vai começar a dar direções. Tem pessoas que estão forçando a porta e Deus está dizendo: você só está no lugar errado. Quando você vir para o lugar certo, o que parece difícil vai se tornar fácil. As portas vão se abrir e Deus vai manifestar a sua glória. Só quem crê, levante a mão para adorar agora. Vai, abre a boca, 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 abre a boca. Só quem pode adorar, faça isso, vai. Segura a mão de quem está do seu lado, por favor.
Segura a mão de quem está do seu lado. Balança ele até lhe dar glória. Até lhe dar aleluia. Balança, vai, balança. Balança, balança. Diga para ele nesta manhã. Diga, Deus, diga mais forte, Deus vai lhe mostrar a direção certa. Diga, mas diga mais forte. Diga, Deus vai lhe mostrar a direção certa. Diga, porque a obra dele precisa ser executada na sua vida. Só quem crê nisso, abre a boca até o canto da tua orelha e arrebenta a cabeça do diabo. Salta o teu grito de glória. É isso que Paulo precisa entender. Diz a Bíblia que então, a Bíblia diz que Paulo passa por ali e por muitos dias, e eu já quero chegar ao fim. A Bíblia diz que Paulo passa, e todas as vezes que ele passa, uma jovem possuída por espírito de adivinhação gritava assim: estes homens que vos anuncia o evangelho são homens de Deus. E isso acontecia por muitos dias. E diz a Bíblia que Paulo estava no caminho da oração. No caminho. Você ainda não entendeu? No caminho. A minha geração precisa entender que a oração continua nas nossas vidas. Eu vou terminar agora. A minha geração precisa entender que a oração não pode ficar fora das nossas vidas. Não entendi, pastor. Ei, quando estamos no caminho da oração, Deus revela o que está oculto. Segura na mão do seu irmão. Eu vou terminar agora, meu pastor. Balança ele até lhe dar glória, até lhe dar aleluia. Diga para ele: se você clamar, Deus vai revelar o que está oculto. Diga, Deus vai revelar os demônios que estão por debaixo do tapete. Mas envergonhado tu não vai ficar. Só quem crê nisso, por favor, dá um salto dessa cadeira para adorar a Deus. E fica de pé comigo agora. Fica de pé. Segura a mão do seu irmão que eu vou fazer uma oração. E vou encerrar agora isto. Deus, em nome do teu filho Jesus, eu venho te pedir agora que o Senhor venha abrir a nossa visão espiritual para contemplar o que acontece no mundo espiritual. Glorifique e exalta o teu nome nesta reunião. Em teu nome nós te oramos. Amém. Deus abençoe.